Bom, gente, então vamos continuar nosso assunto. Hoje é a nossa terceira aula. E vocês já sabem, né? Eu já falei o que a gente vai ver em cálculo 2. Vocês já perceberam que o nosso principal objeto de estudo ainda é função, só que agora é em espaços Rn. Dois espaços Rn, um que chama a nossa atenção é o R3, é o espaço tridimensional, né? Já que nesse espaço aí é o espaço que mais, não só mais parece, mas é o espaço do nosso mundo. O nosso mundo ele é tridimensional. Então a gente está aprendendo ainda a desenhar nele. Ah, uma coisa que eu esqueci de avisar, gente, mas caso você tenha perdido a prova, a primeira prova, professor, eu não pude vir porque eu estava doente, enfim, alguma coisa lhe impediu de vir. Não tem problema. Você entra na plataforma Moodle. Assim que você entrar na plataforma, já na página inicial, se você colocar um pouquinho para baixo, já vai estar lá aparecendo requerimento de segunda chamada para a primeira prova. Aí você clica lá no requerimento, você preenche o requerimento, aí você fala, eu não pude estar por causa disso. Aí você anexa um documento. Eu não pude estar porque eu estava doente. Está aqui meu atestado. Eu não pude estar porque eu estava, sei lá, viajando. Está aqui a comprovação de que eu viajei nesse dia. Enfim, aí você pode fazer isso, você deve fazer isso, então faça o mais rápido possível esse requerimento, tá bom? Para você não perder a segunda chamada também. Bom, então vamos lá. Então, a partir de hoje, gente, a gente vai continuar desenhando no R3, né, nosso espaço tridimensional. O que você já sabe desenhar no R3? Você já sabe desenhar pontos, né? Você já sabe marcar pontos aí, marca nos octantes. Você já sabe fazer segmento de reta. Você já sabe fazer curvas e superfícies. Então, eu te dou uma equação, você já sabe fazer o gráfico dela, né? Uma esfera, por exemplo, você já sabe fazer. A partir de hoje, a gente vai estudar outros objetos que você vai desenhar no R3. Esses objetos são objetos conhecidos para vocês. A partir de hoje, nós vamos estudar vetores. Tá? Então, vetores é uma matéria que você já estudou no ensino médio, só que você está acostumado a desenhar vetores no R2, no plano cartesiano. A partir de hoje, nós vamos estudar vetores numa ótica mais geral. A gente vai desenhar vetores e trabalhar com vetores no espaço tridimensional. Então, eu vou começar aqui no quadro, vou fazer uma introdução, primeiro falar o que é um vetor, né? E depois a gente vai começar a trabalhar com eles. Então, vamos aqui primeiro o quadro. Esse conteúdo de vetor, ele vai acompanhar a gente em algumas aulas, tá, pessoal? Então, vocês vão ver que esse assunto, ele é muito extenso e muito importante. Então, não é à toa que a gente vai levar algumas semanas para falar sobre os vetores. Mas tudo vai começar nessa aula aqui. Então, antes de eu falar de vetor em si, eu preciso dizer para vocês o que é um segmento de reta orientado. Então, vamos falar primeiro sobre segmento de reta orientado. Bom, então, vamos dizer que você tem uma reta aqui infinita. Nessa reta, essa reta eu vou chamar de reta suporte, porque é nela que eu vou desenhar minhas coisas. Digamos que nessa reta eu marco 2 pontos. Então, aqui vai ser o meu ponto A e bem aqui vai ser o meu ponto B. Tenho uma reta suporte, marquei 2 pontos na minha reta. A partir do momento que eu tenho uma reta, eu posso obter um segmento de reta. Um segmento de reta você pode pensar como se fosse um pedaço dessa reta, um pedaço finito. Então, de A até B, eu posso dizer que eu tenho um segmento de reta, ou seja, um pedaço dessa reta. Então, um segmento de reta é isso. Você pode entender como sendo um pedaço de uma reta. A partir do momento que você tem um segmento de reta, você pode orientar o segmento de reta. O que é orientar? Orientar é quando você diz qual é o ponto inicial e qual é o ponto final. Então, por exemplo, se eu disser para vocês que o ponto A é o ponto inicial e o ponto B é o ponto final, eu preciso representar de alguma forma essa minha afirmação. Como é que eu vou representar? Eu vou representar com uma seta, com sentido. Então, se eu fizer uma seta bem aqui, ó, assim, o que eu estou representando? Eu estou representando que esse segmento de reta ele está orientado. E qual é a orientação dele? Qual é o sentido dele? É do ponto A até o ponto B. Como é que eu vou escrever? Vou escrever assim, ó. Começo com A, porque é o ponto inicial,
termino com B, porque é o ponto final. E eu faço só uma setinha aqui em cima. Então, quando eu estou escrevendo isso aqui, eu estou dizendo que eu tenho um segmento de reta orientado, que ele começa no ponto A e termina no ponto B. Tudo bem, gente? Então, isso é o segmento de reta orientado. Eu poderia começar em B e terminar em A? Poderia. Eu poderia orientar da forma que eu quisesse. Então, nesse caso, eu escreveria BA e uma setinha em cima. Então, isso aqui é um segmento de reta orientado. Todo segmento de reta orientado, ele tem 3 características, que são as características principais dele. A primeira característica é a direção. O que é a direção? Normalmente, quando você fala direção, você pensa em horizontal ou vertical. Mas também existe aquela direção inclinada. Direção, na verdade, você pode pensar como se fosse a inclinação da minha reta suporte. Tá? Então, é essa reta suporte aqui que vai me dar a direção do meu segmento de reta. Nesse caso aqui que eu fiz no quadro, a direção ela não é nem horizontal, nem vertical. Então, como é que eu diria qual é a direção aqui? Eu poderia falar assim, a direção desse meu segmento de reta é 30 graus com a horizontal. Posso falar dessa forma. Então, estou dizendo que a direção é essa. Estou dizendo mais ou menos como é a inclinação da minha reta. Então, todo segmento de reta, ele vai ter direção, que é como se fosse a inclinação da minha reta suporte. A partir do momento que você tem uma direção, você tem um sentido, que como eu já falei, é onde começa e termina. Então, nesse caso aqui, qual é o sentido desse meu segmento de reta? Você me responderia, professor, o sentido é de A para B. Se fosse uma reta vertical, por exemplo, e aqui eu tivesse ponto C, ponto D, e eu tivesse esse segmento de reta orientado, e eu perguntasse para vocês, qual é a direção? Você ia me dizer, a direção é vertical. Qual é o sentido? Você poderia dizer, o sentido é de D para C, ou de cima para baixo. Então, isso que é o sentido. Então, o sentido, ele só faz sentido depois que você tem a direção. Tá? Definiu a direção, agora faz sentido você dizer qual é o sentido. E a última característica, qual é, gente? Direção, sentido e o quê? E norma. Gostei. Alguns falaram módulo, outros falaram norma. De fato, a última característica, nós aqui em Cálculo 2, a gente vai chamar de norma. Porém, também pode ser chamada de módulo sem problema nenhum. Mas norma é o nome mais geral, por isso que a gente vai usar esse termo aqui. Então, a última característica de um segmento de reta orientado é a sua norma. Professor, o que é norma? Que é a mesma coisa que módulo. É o tamanho do segmento de reta. Tá? Então, aqui, lembrando que norma eu vou chamar de comprimento ou tamanho do meu segmento de reta orientado. Então, se eu te dou um segmento de reta orientado, você já tem 3 características. Você tem a direção, você tem um sentido e você tem a norma. Norma é o comprimento. Então, norma é o tamanho do seu segmento. Então, se eu te perguntar qual é a norma desse segmento de reta orientado, o que você poderia fazer? Você poderia pegar uma régua, colocar aqui, medir quanto é de A para B com a sua régua. Deu 20 centímetros. Então, qual é a resposta? A norma desse segmento é 20 centímetros. Então, toda vez que você falar de norma, você está falando de tamanho. Se é tamanho, você vai ser tantos centímetros, tantos metros. Enfim, você já entendeu esse termo. Então, essas 3 características aqui, elas definem um segmento de reta orientado. Então, gente, agora que você já entendeu isso aqui, eu preciso dizer para vocês uma outra definição. É a definição de equipolência. O que é equipolência? Ou seja, quando que 2 segmentos de reta orientados, eu posso dizer que eles são equipolentes, tá? E note que o termo aqui é equipolente. A gente não vai usar o termo de igualdade. Apesar que você já deve imaginar que isso está muito forte, muito direto com essa questão da igualdade. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho de equipolência. Então, digamos que você tem bem aqui um segmento de reta orientado, aqui. Você tem esse segmento de reta orientado, caso vai de A até B. Nem sempre, na verdade, eu nem preciso fazer a minha reta suporte, mas você sabe que por trás desse segmento de reta, existe uma reta suporte, mas que eu não preciso ficar desenhando ela, posso desenhar só o segmento.
E eu tenho outro segmento de reta orientado, mais ou menos para cá. Esse segmento de reta orientado, eu vou chamar aqui o ponto C, aqui é o ponto D. Então, qual é esse segmento de reta orientado? Vou chamar ele de segmento de reta AB. E qual é esse segmento de reta orientado? É o segmento CD. Cada um desses segmentos tem as três características: direção, sentido e norma. Eu pergunto para vocês, esses dois segmentos, eles têm a mesma direção? O que vocês acham? Eles vão ter a mesma direção se eles tiverem a mesma inclinação. Claro que aqui no meu desenho eu tentei fazer a mesma inclinação. Então a resposta é sim. Uma outra forma de você perceber isso é que se eu fosse fazer aqui as retas suportes dos dois, essas retas suporte, elas são paralelas. Então toda vez que você tem dois segmentos de reta orientados e eles têm retas suportes paralelas, ou melhor, eles têm a mesma inclinação, então eu posso afirmar que eles têm a mesma direção. Se eles têm a mesma direção, faz sentido eu fazer a minha segunda pergunta. Qual é a pergunta? Eles têm o mesmo sentido? Sim ou não? A resposta é sim. Tá? Perceba que para eu fazer essa pergunta, eles têm que ter a mesma direção. Porque se um está na horizontal e o outro está na vertical, eu poderia perguntar se eles têm o mesmo sentido? Não. Nem faz sentido eu perguntar isso, né? Então, não. Agora, se eles têm a mesma direção, eu posso perguntar. Então, nesse caso, sim, eles têm o mesmo sentido. Agora, você já sabe qual é a terceira pergunta que eu vou fazer para vocês, né? A terceira pergunta é, eles têm a mesma direção, o mesmo sentido, eles têm o mesmo tamanho? Sim. Só que eu não vou ficar perguntando se eles têm o mesmo tamanho, eu vou ficar perguntando o quê? Eles têm a mesma norma? É um termo mais elegante. Então, eles têm a mesma norma? Aí você vai dizer, professor, eu não sei. Vou pegar uma régua, né? Vou jogar aqui, ó, pá, pá. Joguei a régua, percebi que os dois têm o mesmo tamanho. Então, sim, eles têm a mesma norma, porque os dois têm, sei lá, 22 centímetros de tamanho. Então, nesse caso, quando você tem dois segmentos de reta orientados, que têm as mesmas características, direção, sentido e norma, então aí sim eu posso afirmar que esses dois aqui, eles são equipolentes. Como é que eu represento isso? Represento assim, ó. Eu escrevo AB, aí eu coloco um tio, CD. Então, com isso aqui, eu quero dizer que eles são equipolentes. Ou seja, eles têm mesma direção, mesmo sentido e mesma norma. Perceba que aqui, na verdade, na geometria em si, às vezes a gente evita a palavra igualdade, né? Até quando você tem, por exemplo, dois lados, ao invés de a gente falar que são iguais, a gente fala, não, que são congruentes, né? Se você reparar. É porque essa questão da igualdade é uma questão muito forte, né? Porque, ó, isso daqui, ele tem as mesmas características que isso daqui, mas ele não é a mesma coisa, porque um está aqui, o outro está aqui, né? Não é verdade? Então, a rigor mesmo, usando um rigor até filosófico, eu posso dizer que eles são iguais. Não, iguais não, porque um é o segmento de reta orientado AB, o outro é o CD. Um está nessa posição bem aqui, o outro está nessa posição bem aqui. Então, estão entendendo por que a gente evita, às vezes, o termo igualdade, principalmente na geometria, né? Já que a gente está fazendo desenhos, e como se cada desenho fosse único. Então, por isso que a gente evita a palavra igualdade. Então, aqui a gente está usando equipolência, nesse caso aqui de segmento de reta. Tudo bem, mas agora que você já entendeu esse conceito aqui, eu te pergunto, será que o segmento de reta orientado CD é o único que é equipolente a esse segmento aqui AB? Você acha que ele é o único segmento de reta orientado que é equipolente? Não. Eu poderia fazer um outro segmento de reta orientado aqui que fosse equipolente a AB? A resposta é sim. Então, poderia. Então, poderia fazer, ó, bem aqui, um outro segmento, tentando manter a mesma direção, sentido e norma. Poderia colocar ponto E, ponto F, dizer que esse aqui é o segmento EF e dizer que eles são equipolentes. Então, você já entendeu, né? Não vou perder muito tempo aqui. A partir do momento que você tem um segmento de reta orientado, você pode desenhar quantos segmentos equipolentes àquele inicial? Quantos? Infinitos. Eu poderia encher o quadro aqui todinho, tendo essas mesmas características, que eu ia ter segmentos de reta equipolentes. Agora, não sei se vocês perceberam, mas até agora, nesses, sei lá, 15 minutos de aula, 10 minutos de aula, eu só usei a expressão vetor uma vez, que foi lá no título, vetor.
Depois que eu usei no título, eu não usei mais a palavra vetor aqui na sala. Eu só falei o quê? Segmento de reto orientado. Segmento de reto orientado. Por que eu estou usando isso ao invés de usar vetor, que é tão mais simples? É porque eu ainda não defini o que é vetor. Eu não defini. Isso que eu defini aqui no quadro até agora é um segmento de reta orientado. Agora eu vou definir o que é vetor. O que é vetor, então? Quando eu falo vetor, gente, se eu disser, é o meu vetor AB, eu estou me referindo não só a esse segmento de reta orientado, mas a qualquer segmento de reta orientado que seja equivalente a ele. Então, perceba que a expressão vetor, ela é muito mais ampla. Se eu digo vetor AB, eu não estou me referindo só a esse daqui, eu estou me referindo a esse, e a todo segmento de reta que é equivalente a ele. Então, a palavra vetor, ela traz com ela uma classe de equivalência, como a gente chama. Ela traz, assim, vários representantes, ela traz vários segmentos de reta por trás, infinitos segmentos de reta por trás. Então, isso que é vetor. Vetor é todo mundo que tem aquelas características, direção, sentido e norma. Mas por que eu vou falar, por que eu defino vetor? Porque olha só, agora que eu sei o que é um vetor, por exemplo, se eu pegar esse vetor bem aqui, ó, tem aqui esse segmento de reta orientado, vou chamar de AB, aí eu vou dar um nome para ele. Vou dizer isso aqui, ó, isso aqui vai ser o nosso vetor U, tá? Agora, toda vez que eu for falar de vetor, ao invés de eu fazer assim, eu vou usar só uma letrinha aqui, vetor U. Quando eu digo vetor U para isso daqui, eu estou dizendo que eu não preciso só desse segmento de reta. Se eu quiser, ao invés de eu usar esse daqui, eu posso usar esse daqui, ó. Esse daqui ainda é o meu vetor U, porque ele é equivalente a ele. Eu também posso usar, ao invés desse, eu poderia usar esse daqui, porque também é equivalente. Então, quando eu digo vetor U, eu posso posicionar o meu segmento de reta orientado onde eu quiser, desde que eu mantenha as mesmas características, direção, sentido deixa eu falar movimento, direção, sentido e norma. Entenderam, gente, esse conceito de vetor? E toda vez que você falar vetor, você vai ter a liberdade de pegar aquele segmento de reta orientado e posicionar onde você quiser. Claro que isso é mais a questão teórica, né? Mas é importante você entender a teoria para poder você começar a usá-los na prática. Antes da gente continuar, eu só queria fazer uma outra observação, tá, gente? Eu sei que lá no seu ensino médio, quando você ouviu a palavra vetor, para você, vetor sempre foi isso daqui, né? Um segmento de reta orientado, ou uma classe desse segmento de reta, né? Sempre foi isso. Em cálculo 2, toda vez que eu falar de vetor, você também vai usar isso aqui como base, segmento de reta orientado. Porém, vetor não é só isso, tá? Mas para nossas matérias, para nossas aulas aqui, vai ser só isso. Mas se você já teve a matéria álgebra linear, ou ainda vai ter a matéria álgebra linear, você vai perceber que o termo vetor, ele é muito mais abrangente, muito mais abrangente. Então, por exemplo, eu posso chamar uma função de um vetor, eu posso chamar uma matriz de um vetor. Então, eu só estou adiantando isso para vocês, para quando você chegar lá na álgebra linear, você vai dizer assim, não, mas o professor lá de cálculo 2 disse que vetor é isso daqui. Não, também. Mas vetor, o termo vetor, ele é muito mais abrangente. Só que a gente não vai entrar nesses detalhes aqui. Então, para a gente, você pode pensar em vetor ainda como sendo isso daqui. A partir do momento que você entendeu o que é um vetor e você percebeu que você pode posicioná-lo onde você quiser, é importante agora você lembrar como é que você posiciona vetores no plano cartesiano, porque era lá que você fazia no ensino médio. Então, vamos lembrar aqui rapidamente. Então, olha só, digamos que você tem aqui, você tem o plano cartesiano, que é o seu R2. Então, vou colocar aqui o eixo X, vou colocar aqui o eixo Y. Para você ter um vetor aqui, ou um segmento de reta orientado, basta você ter dois pontos. Vou marcar aqui um ponto A e o ponto B. Então, vamos dizer que o ponto A está bem aqui. Um em X, um em Y. Então, bem aqui vai ser meu ponto A. Vamos dizer que o ponto B, ele é 4 em X, 3 em Y. Vamos marcar ele para cá.
Então, ó, a ideia é a mesma, só que agora eu estou fazendo no plano cartesiano. Então, eu estou aqui no plano cartesiano, marquei 2 pontos A e B. Por esses pontos, eu sei que passa uma reta, só que eu quero só um segmento de reta. Então, eu vou orientar. Eu vou pegar esse segmento de reta que vai de A até B, e agora eu vou orientar esse segmento de reta. Ou seja, qual é a minha orientação? Qual é o meu sentido? Vai ser de A para B. Então, eu vou colocar uma seta bem aqui. Então, isso daqui que eu marquei, isso aqui é um segmento de reta orientado. A diferença agora é que eu fiz ele aqui, ó, no plano cartesiano. E isso daqui eu vou chamar de vetor U. Se eu chamei isso aqui de vetor U, significa que eu não preciso estar preso a essa posição. Eu posso colocar esse vetor onde eu quiser no plano cartesiano. Vocês concordam comigo? Basta que eu mantenha a direção, sentido e a norma. Só que eu te pergunto, se eu pegasse esse vetor e colocasse ele para cá, no 4º quadrante, esse ponto inicial e o ponto final ia permanecer o mesmo? Não, ia mudar. Então, toda vez que eu pego um vetor e posiciono ele em algum outro lugar do plano cartesiano, é claro que o ponto A e o ponto B, ou seja, o ponto inicial e o ponto final, eles vão mudar. Então, pensando nisso, se eu pedisse para vocês aqui, olha, escolham para mim um representante para representar esse vetor aqui no plano cartesiano. Ou seja, o que eu estou pedindo para vocês? Ó, posiciona esse vetor onde você quiser. Onde vocês posicionariam ele? Vocês vão falar, professor, tá bom aqui onde ele está. Ou não, vocês iam posicionar em outro lugar esse vetor. Lembrando, qual é a ideia? É colocar ele numa posição que seja mais fácil a gente trabalhar com ele. Onde seria essa posição? Perpendicular ao eixo X, só que perceba, Gabriel, né? A tua sugestão foi boa, Gabriel. Só que tem um detalhe. Para ele ser perpendicular ao eixo X, ele precisaria estar na direção vertical. E se eu mudar a direção dele, já não é mais o mesmo vetor. Não esquece que para manter o mesmo vetor, tem que manter direção, sentido e norma. Então, sem mudar a direção dele, qual seria a melhor posição dele? Já falaram aqui. Saindo da origem. Ou seja, eu poderia pegar esse vetor aqui e fazer ele sair da origem. Essa é a melhor posição para a gente trabalhar com ele. A gente vai entender melhor por quê. Mas olha só, se eu pegasse esse vetor aqui e fizesse ele sair da origem, então o ponto inicial dele, deixa eu fazer de outra cor, o ponto inicial dele ia ser aqui, a origem, então esse ponto vinha para cá, e eu pergunto para vocês, quem seria o meu ponto final aqui, gente? Vocês saberiam me dizer? Como é que eu sei? Vamos lá. Do ponto A ao ponto B, qual é a minha distância horizontal? Quanto eu tenho daqui para cá? 3. Então, na verdade, eu teria que marcar aqui o meu ponto 3. E verticalmente, como é que está aqui verticalmente a minha distância vertical? Do ponto A ao ponto B? 2. Então, eu marcaria aqui, ó, o meu ponto 2. Marcaria o ponto 3, 2 e faria o meu vetor U. Então, esse vetor aqui eu passei para cá. Claro que, como eu não fiz nas proporções rigorosas, né, aqui ele parecia um pouquinho maior, mas a ideia é que ele sempre tenha a mesma direção, e de fato tem, o mesmo sentido e o mesmo tamanho ou a mesma norma. Então, perceba que para você, se você tem um vetor em qualquer lugar do plano cartesiano, o nosso objetivo vai ser sempre posicionar ele saindo da origem. Como é que você sabe isso? É só você subtrair as coordenadas x e as coordenadas y. Aí você vai saber de onde ele vai sair, que é da origem, e onde ele vai terminar aqui, que é o ponto final dele. Por exemplo, eu poderia dizer aqui, ó, o meu ponto U, meu vetor U, ele sai de A até B, inicialmente, né? Então, se eu quero saber as coordenadas dele saindo da origem, bastava eu pegar o meu ponto B e subtrair do meu ponto A. Quem é meu ponto B? É o ponto 4, 3. Então, vou marcar aqui 4, 3.
e eu vou subtrair do meu ponto A. Quem é o ponto A? É o ponto 1 e 1. Então, eu marco aqui o ponto 1 e o ponto 1. Eu consigo fazer essa subtração? Consigo, porque a gente já aprendeu. É só subtrair em cada coordenada. Então, o meu vetor no final ia ser 4 menos 1, 3. 3 menos 1, 2. Que foi onde a gente colocou. Então, toda vez que eu te der um vetor, eu falar assim, por exemplo, olha, eu tenho esse vetor V aqui, ó. Esse meu vetor V é o vetor 3 menos 1. Perceba que eu só te dei uma coordenada. Aí você vai dizer para mim, professor, mas o senhor só me deu uma coordenada. Essa coordenada é o ponto inicial ou é o ponto final? Toda vez que eu te der só uma coordenada, essa coordenada sempre vai ser o ponto final. Porque o ponto inicial sempre vai ser a origem. Tá? É diferente se eu te dissesse isso aqui. Ó. Se eu dissesse, olha, o meu vetor U sai do ponto A até o ponto B. Aí eu ia ter que te falar duas coordenadas. A coordenada de B e a coordenada de A. Para você fazer a conta. Mas se eu só te der uma coordenada, já está subentendido que esse vetor aqui, ele sai da origem e termina nesse pontinho bem aqui. Tudo bem, gente? Aí você vai dizer, professor, mas eu não vou confundir quando eu estou me referindo a um vetor e quando eu estou me referindo a um ponto. E é verdade, talvez a gente possa até se confundir às vezes, já que a notação é a mesma. Então, para evitar qualquer confusão, toda vez que eu me referir a vetor, eu não vou usar o parêntese. Eu vou usar esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui. Então, quando eu me referir a vetor, eu vou usar esse símbolo. Não tem problema você usar parênteses. Na sua prova, se quiser usar parênteses, pode usar. Mas aqui nas nossas aulas, na maioria das vezes, eu vou usar esse símbolo aqui para me referir aos vetores. Até aqui, alguma dúvida, gente? Tudo tranquilo? Tudo que vocês já viram? Né? Então, a gente vai passar para o slide agora. Só vou fazer uma revisão do que a gente já falou aqui. E a gente vai entrando cada vez mais nos detalhes e em coisas novas também aqui para Cálculo 2. Então, vamos lá. Então, isso aqui é só uma introdução aí da nossa aula. Estamos na aula 3. Essa aula é dividida em 3 partes. Então, a gente primeiro está falando sobre definição e norma, né? Depois a gente vai falar sobre algumas operações com vetores. E, por último, vamos falar de produto interno. Talvez, acho que a novidade maior aqui para vocês é essa parte aqui do produto interno. Mas antes, preciso falar dessas outras coisas. Então, olha só. Definição, já disse para vocês, você tem uma reta, você tem um segmento de reta, agora a gente vai orientar ela, dar um sentido para ela. Da feita que você tem um segmento de reta, você pode orientar de A para B ou de B para A. Então, aqui você tem 2 segmentos de reta, só que orientados de forma diferente. Os sentidos são diferentes nesse caso. Além disso, 2 segmentos de reta vão ter a mesma direção, se as suas retas suporte são paralelas, o que a gente já comentou aqui, ou se eles estão na mesma reta suporte, que é esse caso aqui. Perceba que do lado esquerdo, você tem 2 segmentos de reta que eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Aqui do lado direito, esses 2 segmentos de reta, eles têm a mesma direção, mas eles não têm o mesmo sentido. Tá? Eles têm sentidos contrários. E em ambos os casos, eles têm a mesma norma? Em ambos os casos, tem a mesma norma? Não. Então, eles são equivalentes? Não, eles não são. Tá? Mas, ainda assim, você pode ter 2 segmentos ou 2 vetores que têm a mesma direção, o mesmo sentido, mas não têm a mesma norma. Além disso, norma, a gente já falou, é justamente a distância do segmento. Então, você pode obter a norma quando você calcula a distância de um ponto para outro. Então, olhe bem, você já sabe que norma é o tamanho de um vetor. Só que norma, também você pode encarar ela como sendo a distância do ponto A até o ponto B. Isso é muito importante, gente, porque olha só, vamos voltar para cá. Vamos voltar aqui para o nosso quadro, nosso exemplo aqui. Ó, você já sabe que norma é tamanho de vetor, isso você já sabe. Só que, até agora, como é que a gente calculava a norma? Eu dizia o quê? Você pegava uma régua, ou você pegava uma trena, vinha aqui e media. Na sua prova, você vai levar uma régua ou uma trena? Não, você não vai fazer isso. Então, na sua prova, como é que você vai descobrir qual é o tamanho de um vetor? Por exemplo, bora pegar aqui nosso vetor U. O nosso vetor U, a gente posicionou ele. Ele estava posicionado aqui, de A até B, e a gente posicionou ele
bem aqui. Você conseguiria descobrir qual é o tamanho desse vetor, ou seja, qual é a distância do ponto inicial até o ponto final? Você conseguiria fazer isso? Como é que você faria? Você faria, como é? Alguém falou de raiz. Isso, raiz quadrada, né? Do ponto inicial, né? Não é isso que a gente fazia lá. Porque o que eu falei? Como é que calcula a norma? Norma não é a distância entre dois pontos? Você já não sabe calcular a distância entre dois pontos? Sabe, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o meu vetor, quando ele está aqui amarelinho, o ponto inicial dele era no ponto A e o ponto final era no ponto B. Então, se eu quisesse calcular a norma dele, bastava eu fazer isso daqui, ó. Eu calcular a distância do ponto A para o ponto B. Se eu fizer isso daqui, eu acho o tamanho do meu vetor, que é a norma dele. Como é que faz isso daqui? Você já sabe, inclusive caiu na prova de vocês, né? Então, ó, raiz quadrada de B menos A. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar em Y, a gente vai subtrair 3 menos 1 ao quadrado. Isso aqui a gente já viu muito na semana passada. Mas, agora em X aqui, 3... Opa, agora em X, 4 menos 1 ao quadrado. 4 menos 1 ao quadrado. A gente faria essa conta, ficaria 3 menos 1, 2, 2 ao quadrado, 4. Aqui, 4 menos 1, 3, 3 ao quadrado, 9. Então, aqui a distância de A para B é raiz de 13. E isso daqui seria a norma do seu vetor, nosso vetor U. Agora, para a norma, a gente vai usar uma notação especial também. Qual é a notação que a gente vai usar? A gente vai colocar o vetor U entre barrinhas, ó. Você está acostumado a colocar só uma barrinha de cada lado. Aqui em cálculo 2 a gente vai usar 2 barrinhas, tá, gente? Até para diferenciar do módulo. Então, isso aqui vai ser a norma do vetor U. Essa que é a nossa notação. Então, nesse exemplo aí que eu fiz no quadro, quem é a norma do meu vetor U? Raiz de 13. Perceba que a norma de um vetor, ela sempre vai te dar um número, já que ele é uma distância, né? Então, nesse caso, a distância é raiz de 13. Aqui, centímetro, metro, depende do que for ali a questão. Só que, nesse caso, eu calculei a norma de U usando o ponto A e o ponto B. Eu poderia calcular a norma de U usando esses outros pontos aqui, que é a origem e esse ponto 3, 2. Se eu calculasse a norma usando esses dois pontos aqui, você vai perceber que vai ficar mais fácil. Por quê? Porque se eu usasse esses dois pontos, olha o que ia acontecer. Vamos chamar a origem de ponto O, vamos chamar esse ponto aqui de ponto P. Então, ó, esse vetor aqui é o mesmo vetor, então o tamanho dele não mudou. Então, eu poderia, ao invés de usar o ponto A e o ponto B, usar o ponto O, que é a origem, e o ponto P. Então, nesse caso, eu poderia afirmar que a norma de U também é igual à distância da origem até o meu ponto P. Nesse caso, ficaria a raiz quadrada. Quem é meu ponto P? É o ponto 3, 2. Esse que é meu ponto P. Então, ficaria 3 menos 0 ao quadrado e 2 menos 0 ao quadrado, porque a origem é o ponto 0, 0. Então, nesse caso, perceba que eu poderia ignorar a origem e pegar só o ponto P como referência. E na hora que eu fosse calcular essa distância aqui, ficaria 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Faria essa conta e ficaria raiz de 13. A mesma coisa que deu aqui. Então, vocês estão percebendo que esse caminho aqui foi muito mais rápido que esse? Por quê? Porque nesse segundo caminho aqui, o meu ponto inicial é a origem. Então, eu posso muito bem ignorar a origem e olhar só para o meu ponto P e fazer a raiz quadrada dele. Então, resumindo, se você tem um vetor, vetor U, eu escrevo assim, posso escrever assim, ó, vetor U tem coordenadas x0, y0. Eu só te dei uma coordenada. O que eu estou querendo dizer, então? Que esse vetor ele sai da origem e termina nesse ponto aqui. Se eu te pedir a norma desse vetor, você nem precisa desenhar se você não quiser. O que você faria? Você só colocaria assim, ó, norma de U é igual a raiz quadrada
de x0² mais y². Porque essa fórmula aqui é a fórmula da distância da origem até esse ponto. Então, a norma de U ficaria com essa fórmula. Entenderam, gente? Entenderam por quê? Porque esse daqui é o ponto final do meu vetor. Então, o vetor ele sai da origem e chega nesse ponto. O que é a norma de um vetor? É a distância do ponto inicial para o ponto final. Mas o ponto inicial é a origem. Quais são as coordenadas da minha origem? É o ponto 0, 0. Então, aqui ficaria x0 menos 0 ao quadrado, y0 menos 0 ao quadrado. Ficaria exatamente isso daqui. Então, se você tem as coordenadas de um vetor, você joga nessa fórmula e você já tem o tamanho desse vetor, que é a norma dele. Deu para entender? Bem, então perceba que, mais uma vez, eu te dei uma fórmula nova, só que essa fórmula nova veio da distância entre dois pontos, né? De novo. Então, por isso que eu digo, você não precisa nem decorar nada aqui em cálculo 2. Basta você entender no passo a passo, chega na hora da prova, você só vai demonstrar e sair realizando aí as suas fórmulas. Tudo bem? Tá, vamos continuar aqui então. Então, ó, lembrando, o que é vetor aqui para a gente? Vetor, na verdade, é uma classe de equipolência de segmentos orientados. Na prática, o que eu quero dizer com isso é que você pode pegar um segmento de reto orientado e posicioná-lo onde você quiser. É isso que eu estou falando. Qual é a notação que a gente vai usar, gente? Toda vez que a gente for usar vetor, a gente vai usar uma letrinha, como eu já estou usando, né? Então, estou falando de vetor U, vetor B, vetor A, vetor V e assim por diante. Então, está aqui, ó. Toda vez que eu tiver um vetor que vai de A até B, eu quero me referir ao vetor, eu vou usar uma letrinha minúscula aqui. No caso, estou usando a letrinha V. Outra definição. O que seria a notação menos V? Isso você já sabe também lá no ensino médio. Então, por exemplo, se eu digo que o meu vetor V é um vetor que sai do ponto A e vai até o ponto B, então o vetor menos V seria o vetor com sentido contrário. Então, o vetor menos B é o vetor que sai de B e vai até A. Agora, eu te pergunto, o vetor V é igual ao vetor menos V? O que vocês acham? Sim ou não? O vetor V é igual ao vetor menos V? Não. Por quê? Eles têm a mesma direção? Tem. Eles têm a mesma direção. Eles têm a mesma norma, mesmo tamanho? Tem também. Eles têm o mesmo sentido? Não. Então, se não tem o mesmo sentido, não é o mesmo vetor. Então, está aqui, ó. Por exemplo, se você tem um vetor V, que ele sai da origem e vai até o ponto P, quem seria o vetor menos V? Seria esse vetor bem aqui, ó. Perceba que eles têm a mesma direção, ó. Se você fizer a reta suporte, vai dar exatamente na reta suporte dos dois. Vai coincidir. Se você perceber também que visualmente eles têm o mesmo tamanho. Mesmo que um saia daqui e vá para cá, outro saia daqui e vá para cá. Eles têm o mesmo tamanho. O que eles não têm é o mesmo sentido. Tá? Um vai de baixo para cima, né, em sentido assim, ascendente. O outro é no sentido descendente, de cima para baixo. Muito bem. Então, ó, da feita que você tem um vetor, toda vez que você estiver no plano cartesiano, a gente vai escolher sempre um representante de posição. Quem é esse representante? Vai ser o vetor que sai da origem e chega até o ponto. Então, toda vez que você quiser representar um vetor, tanto no R2 quanto no R3, a representação dele vai ser saindo da origem. E nesse caso, você só precisa de uma coordenada, que seria do ponto final. No R3, vocês acham que as coisas vão mudar? Tudo isso que a gente viu até aqui? Não, não vai mudar nada. Até se fosse no R4, R5 não ia mudar nada. Então, ó, no R3, a única diferença é que o seu vetor ele vai ter 3 coordenadas. Tem coordenadas x, y e z. Porque agora você está no espaço. Você tem 3 eixos. Ó. Você tem o eixo x, o eixo y e o eixo z. Então, toda vez que você fazer um vetor aqui no espaço, você vai fazer um vetor saindo da origem e indo até o seu ponto final. Como isso daqui acho que seria a primeira novidade para a gente, vou fazer aqui só um exemplo bem simples, só para a gente entender, né, o que a gente está fazendo. Então, ó, a partir de agora, a gente vai começar a ampliar para o R3, que é o nosso espaço principal nas aulas de cálculo 2. Então, por exemplo, eu até vou comparar aqui rapidamente. Olha,
Então, como é que funciona? No R2, eu vou te dar um vetor assim, ó, U igual a 3 menos 1. Ó, então, se eu te der um vetor que só tem duas coordenadas e pedir para você desenhar, você vai desenhar ele onde? No R2. Porque ele só tem duas coordenadas, então você vai desenhar ele no R2. Então, você vai fazer o plano cartesiano. Mas o professor só me deu uma coordenada. Tem problema? Não. O que você vai fazer? Você vai marcar esse ponto aqui, 3 em x menos 1 em y. Aí em x você vai contar 3. Vamos que aqui é 1, aqui é o 2, aqui é o 3. Em y você vai contar o menos 1. Então você vem aqui no eixo y, marca o menos 1. Marca o seu ponto vai estar bem aqui. Aqui você só marcou o ponto. Você já desenhou o vetor aqui? Não. Como é que faz para desenhar o vetor? A partir do momento que você marcou esse ponto, você faz um vetor saindo da origem e chegando até esse ponto. Então, o nosso vetor aqui, ele teria que sair da origem e chegar nesse ponto aqui. Então, esse daqui é o nosso vetor U. Deu para entender, gente? Olha, eu estou frisando isso daqui porque todo semestre, quando tem uma prova e eu peço desenhe os vetores, que isso é muito importante que vocês saibam, aí muita gente, na hora de desenhar o vetor, só marca o pontinho final. Não faz mais nada, marcou o ponto final. Se só marcar o ponto final, isso não é vetor. Lembra? Vetor, ele vem de um segmento de reto orientado, né? Então, só o ponto final não é vetor. Tem gente que, na hora de marcar o vetor, faz só uma reta, saindo da origem e chegando até aqui. Não faz uma setinha no final. Ó, se você não fez uma setinha, isso aqui é um vetor? Não, isso aqui é só um segmento de reta. Só, não é orientado. Então, você precisa marcar o ponto final, fazer o segmento de reta e orientar o seu segmento de reta, para poder ser um vetor. Então, desde já, estou avisando aqui para vocês. Tá, e no R3, como é que seria? Bom, digamos que no R3, eu te dei um vetor assim. Sei lá, um vetor 1, 3, 2. Ó, aí no R3 você vai ver, nossa, agora o professor me deu um vetor, só que ele tem 3 coordenadas. E agora, o que eu faço? Porque no meu ensino médio, eu só trabalhava assim. E agora, eu não sei mais o que eu vou fazer. Né? Mas você sabe. Você pensa, olha, já que ele me deu 3 coordenadas, então, para eu desenhar isso daqui, vou ter que desenhar no R3. Então, você vem e faz aqui o nosso espaço. Então, você marca aqui 3 eixos, eixo X, eixo Y e eixo Z. Aí eu vou marcar esse ponto aqui, que é o ponto 1, 3, 2. Você já sabe muito bem como é que marca pontos no R3. Então, no X eu vou marcar 1, uma unidade. Vamos dizer que uma unidade está bem aqui. No Y eu vou marcar 3 unidades. Vamos dizer que aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3. Aí eu faço a projeção. Aqui eu vou fazer uma projeção paralela ao eixo Y. Isso que eu estou fazendo aqui horizontal. Essa projeção tem que ser paralela ao eixo X, então ela vai ser uma projeção inclinada. E aí, no final, eu vou ter esse ponto bem aqui. Esse meu pontinho bem aqui. A partir desse ponto, eu vou fazer aqui uma reta saindo da origem e chegando nesse ponto. Por que eu faço essa reta? Porque é essa reta que vai me ajudar aqui no eixo Z. No eixo Z, eu chego na altura 2. Vamos dizer que a altura 2 é bem aqui, a altura 2. E agora eu quero unir esse ponto com esse. Ah, é só fazer uma reta daqui para cá? Não. Eu tenho que pegar esse ponto aqui, ó, e fazer uma reta subindo, né? Já que a minha altura está para cima. E aqui eu vou fazer uma reta paralela a essa diagonal azul aqui. Então, venho, faço uma reta paralela. Até chegar o momento que essas projeções elas vão se encontrar. Esse daqui é o meu ponto. É o ponto 1, 1 em X, 3 em Y e 2 em Z. Esse pontinho aqui já é o meu vetor? Sim ou não? Não, é só um ponto. Tudo bem, mas como é que eu desenho o meu vetor? Se eu disse que o vetor é isso daqui, o que eu quero dizer? Que o meu vetor V sai da origem e chega nesse ponto. Então, esse aqui é o ponto final dele. Então, eu venho e faço uma seta aqui, ó, saindo da origem. Vou fazer primeiro um segmento de reta. Então, faço segmento de reta
saindo da origem, chegando nesse ponto. Isso aqui já é um vetor? Ainda não, é só um segmento de reta. O que está faltando? Eu orientar o segmento de reta. Vou fazer uma setinha bem aqui, ó. Pronto. Então, agora sim, isso aqui já é meu vetor V? Já é meu vetor V. Então, eu só escrevo aqui, se eu quiser, né, vetor V, pronto. Já estou aqui bem representado com o meu vetor V. Dever de casa, você já deve imaginar, né? Você vai chegar na sua casa, o que você vai fazer? Marcar um monte de ponto, né? Você mesmo vai fazer assim, vetor W, menos 1, 2 e 5. Coloca lá, marca o pontinho, depois sai da origem e chega naquele pontinho. Você vai sair desenhando um monte de vetor, um monte. Faz uns 100. Uns 100. Aproveita que a nossa prova é só na outra semana. Então aproveita, faz uns 100 vetores, chega na quarta-feira aqui, já não sou nem eu que vou desenhar, né? Porque eu vou desenhar, você vai dizer, não, professor, não está bacana o seu desenho. Eu vou até aí, você vem aqui, você que vai desenhar os vetores para mim, tá? Então você vai fazer 100 vetores na sua casa. Aí você vai dizer, professor, como é que eu vou saber se eu acertei o meu desenho? Você tem duas formas, as duas são bem divertidas. A primeira, você vai comparar com o seu colega, você vai dizer, olha, mostra para ele todos os seus desenhos, ele vai mostrar para você o desenho dele. Isso é uma forma de comparar. A segunda forma é usando GeoGebra. Então, eu vou fazer aqui rapidamente no GeoGebra para vocês alguns exemplos. Então, vou mudar aqui a tela. Vamos aqui para o GeoGebra. Então, vai aparecer aqui o GeoGebra para vocês. Está aqui. Né? Eu já estou aqui na versão 3D do GeoGebra, né? Na folha 3D, como a gente chama. Para mudar de folha, ó, você pode apertar bem aqui nos 3 pontinhos, ó, folha 2D. Aqui já está na folha 3D, mas quando não tiver vai aparecer folha 3D. Tá. Aí digamos que você, sei lá, marcou aqui o ponto 1, 3, menos 1. Se você jogar no GeoGebra só assim, ó, 1, 3 e menos 1 e dar Enter, ele vai marcar o que para ti? Vai marcar um ponto. Só um ponto. Só que isso aqui já é o vetor? Não. Você quer o vetor. O que você pode fazer? Você pode colocar aqui, ó. Escrever vetor, abre aqui o parêntese e coloca o seu ponto. 1, 3, desculpa. É que aqui dentro tem que colocar um outro parêntese. Pronto. É 2 parênteses, tá, gente? Um parêntese só para o comando vetor e o outro parêntese para o meu ponto. Então, o meu ponto é 1, 3, menos 1. Dei o Enter. Olha o que apareceu. Então, agora sim apareceu um vetor saindo da origem e chegando no meu ponto A. E aí você vai ver se você realmente acertou ou não o seu desenho. Detalhe, se no GeoGebra você dá o comando vetor e você só der um ponto para ele, o que ele vai entender? Que o seu vetor está saindo da origem e chegando nesse ponto que você deu para ele, que foi o que ele fez agora. Mas digamos que você fala assim, não, mas eu não queria, eu queria que ele desenhasse um vetor saindo de um ponto A até o ponto B. Aí como é que você vai fazer? Aí vamos para cá agora. Você poderia escrever vetor, abre o parêntese de novo, aí aqui você vai dar o primeiro ponto para ele. O ponto é 1, 2, 3. Por enquanto ele está entendendo que o seu vetor está saindo da origem, mas não é isso que eu quero que ele entenda. Então venho aqui do lado, ó, coloco uma vírgula e vou marcar outro ponto aqui. Sei lá, o ponto 5, menos 1 e 3. E dou Enter. Ó. Então, o que ele entendeu? Que eu estou saindo desse ponto e terminando nesse ponto bem aqui. Então, ó, foi assim que ele fez o meu vetor. Deu para entender, gente? Então, vocês podem sair daqui já, chegou na casa de vocês, podem brincar aqui no GeoGebra, marcar vários vetores, marcar vários pontos, e vendo se você acertou também no seu desenho. Então, fica esse dever de casa para vocês. Vamos voltar para cá. Muito bem. Então, olha só. Se eu estou falando agora de vetor menos V, e eu estou no plano cartesiano, é muito mais fácil de você achar quem é o vetor menos V. Porque se você está no plano cartesiano, o seu vetor V ele tem coordenadas. Coordenada X, coordenada Y. Se eu quero representar o menos V, o que eu faço? Eu só mudo o sinal de cada coordenada. Aí eu vou ter o meu vetor menos V. Então, ó, por exemplo, se eu tenho um vetor V, que ele sai da origem e chega no ponto X e Y,
e eu quero achar o menos v, ou seja, eu quero achar o oposto dele, como a gente chama, isso aqui a gente vai chamar de oposto, o que eu posso fazer? É só eu trocar o sinal das coordenadas. Então, se as coordenadas eram x e y, agora elas vão ser menos x e menos y. Por isso que agora o meu novo vetor ele está no terceiro quadrante, porque eu troquei o sinal de cada coordenada. Isso vai valer para qualquer vetor. Então, se eu te der um vetor, o vetor u é 1 e menos 2, e eu quero o vetor menos u, você só troca o sinal de cada coordenada. Aí você já vai ter o seu vetor oposto. Tudo bem, até aqui alguma dúvida? Tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho aqui, só revisando essa parte de norma. Então, você já sabe que é uma norma. E como é que você calcula a norma de um vetor tridimensional? Para surpresa de 0 pessoas, como é que você calcula a norma? Raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. O que é norma? É a distância entre dois pontos. Se o seu vetor sai da origem e chega num ponto P qualquer, se você quer calcular a norma, basta você jogar nesta fórmula aqui. Então, é assim que a gente vai calcular a norma. Se você tem um vetor com 3 coordenadas, eu aplico essa fórmula e eu já sei exatamente qual é o tamanho dele, qual é a norma dele. Vamos resolver aqui alguns exercícios, só para a gente fixar mais as ideias. Então, primeiro, calcule a norma desse vetor U, depois a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse vetor força. Você mesmo no seu caderno já pode fazer esses exercícios. Você só vai comprovar aí que você acertou. Então, vou fazer aqui no segundo quadro. Ó, na prova de vocês, pode cair coisas assim mesmo, né? Bem simples. Vou te dar um vetor, vou pedir a norma dele. Pode ser que algum item seja isso daí. Então, esse aqui é o primeiro exercício. Ele me deu o vetor U. As coordenadas é 1 sobre raiz de 2. Em y também é 1 sobre raiz de 2. E ele está pedindo a gente calcular a norma. Então, vamos lá, gente. Vamos calcular a norma desse vetor. Bom, perceba que esse vetor ele tem só uma coordenada. Então, você já sabe, se tivesse pedido para a gente desenhar o vetor, o que eu ia fazer? Eu ia fazer o plano cartesiano ou ia fazer o espaço tridimensional? O que eu ia fazer nesse caso aqui? Eu ia desenhar o R2 ou o R3? O R2, né? Já que eu só tenho duas coordenadas, então para eu representar eu ia fazer o R2. Aí no R2, eu ia marcar só um ponto, que seria esse ponto bem aqui, 1 sobre raiz de 2 em x, 1 sobre raiz de 2 em y. Marquei o ponto, esse ponto aqui é o ponto final. Então, esse vetor ia sair da origem e chegar nesse ponto. Então, pronto, ia desenhar meu vetor. Mas, nesse caso, eu não preciso desenhar, porque ele só quer que eu faça a norma. Eu já sei como calcular a norma de um vetor de duas coordenadas. Eu vou fazer aqui, ó, norma do meu vetor U. A norma do meu vetor U é justamente a distância da origem até esse ponto. E eu sei calcular a distância. Distância é raiz quadrada desse daqui menos 0, que é a origem ao quadrado, só que como é menos 0, não preciso colocar, então vai ficar só esse daqui ao quadrado. Então vai ficar 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, mais esse daqui ao quadrado. 1 sobre raiz de 2 ao quadrado. Aí o que eu faço agora? As operações. Eu vou fazer essa fração ao quadrado. Isso aqui vai ficar raiz 1 ao quadrado é 1 sobre raiz 2 ao quadrado é 2. Então, vai ficar 1 sobre 2 mais, aqui é a mesma coisa, 1 sobre 2. Quanto é meio mais meio? É 1. Quanto é raiz de 1? É 1. Então, na verdade, a norma desse meu vetor U é igual a 1. Então, a norma do meu vetor U é 1. Gente, toda vez, preste atenção, que você calculou a norma de um vetor e ela deu exatamente igual a 1, tem que ser 1, não pode ser 2, nem meio, tem que ser 1. Então, esse vetor aqui, eu vou dar um nome especial para ele. Eu vou chamar esse vetor U de vetor unitário. Tá? Então, toda vez que eu disser que um vetor é unitário,
Então, é porque a norma dele é igual a 1. Então, vou até colocar aqui, ó. U é um vetor unitário. Unitário. Gente, esse vetor aqui, vou chamar de V, né? Só para mudar. Esse vetor aqui é unitário? Sim ou não? Não? O que vocês acham? Questão de prova, assim. Você tinha 5 segundos para marcar. Dava isso aqui. É vetor unitário, sim ou não? Não. A resposta é não. Mas por que não? Não é 1 em 1? Aqui é 1 em 1. Mas para ser unitário, a norma tem que ser igual a 1. Ou seja, o tamanho dele tem que ser igual a 1. Então, professor, mas isso aqui o tamanho dele não vai ser 1, já que é tudo 1? Não. Porque se você fizesse a conta aqui, ó, norma de V ia ficar igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso não vai dar 1? Não. 1 mais 1 é raiz de 2. Então, esse vetor aqui, ó, ele não é unitário. Não é. Por mais que aqui seja 1 em 1, mas ele não é unitário. Diferente se fosse 1 e 0. Se fosse 1 e 0, aí ele seria unitário, que a norma ia dar igual a 1. Ou se fosse 0 e 1, também seria unitário. Ou se fosse 0 e menos 1, também seria unitário, porque a norma ia dar 1. Tudo bem, gente? Deu para entender essa parte? Tá, vou apagar aqui. Vamos para o segundo exercício, que está lá no slide. Olha só, isso aí já é de física. Exercício 2. Ele fala que uma força F, ele dá as coordenadas da força F. Então, a força F em X é 10, em Y é 10 raiz de 3. Aqui em Newton, diz que essa força é aplicada em um ponto, aí determina a intensidade da força e o ângulo que ela faz com o eixo positivo X. Tá, então vamos aqui para o quadro agora. Veja bem, isso daqui ainda é um vetor para a gente, ainda é um vetor. Só que agora tem uma aplicação física por trás. Esse vetor aqui, ele está chamando de vetor força. Você aprende, quando você vai fazer uma matéria de física, que existem 2 tipos de grandeza. Existem grandezas escalares e existem grandezas vetoriais. O que seria uma grandeza escalar? Agora que você já fez cálculo 2, uma partezinha, você já sabe o que é um escalar. Escalar é o quê? É um número. Escalar é um número. Então, o que seria uma grandeza física escalar? O tempo. O tempo é uma grandeza física escalar. Se você perguntar assim, que horas são? Lá, professor, são 11 horas. Aí eu não vou te perguntar mais para qual sentido. Né? O tempo ele só tem um sentido. Apesar de que tem aquela questão da entropia, né? Que mesmo que a gente voltasse no tempo, ainda ia permanecer ali a conservação da energia, mas isso é outra história. Né? Mas o tempo ele é uma grandeza escalar, grandeza física escalar. Diferente da força. Diferente da força. Porque se eu te perguntar assim, gente, quanto é essa força? Você fala, professor, essa força é 10 newtons. A sua informação não estaria completa. Sabe por quê? Porque a força, não basta você saber a intensidade dela. Ela é um vetor. Então, precisa saber também qual é a direção desse vetor e qual é o sentido desse vetor. O que eu quero dizer para você é que se alguém te dá uma informação da hora, só com a hora já é suficiente para você. Mas se eu chegar com você e dizer, olha, eu tenho uma força de 10 newtons, resolve um problema para mim, você não ia conseguir resolver. Porque você ia dizer, tá, você está 10 newtons, mas está assim para onde? Está para lá, para cima, para baixo? Porque se for 10 newtons para baixo, o meu objeto está parado. Porque a normal, força normal, vai balancear, vão se eliminar. Agora, se for uma força na horizontal, aí o objeto já vai sair da inércia, né, vai sair do repouso e vai começar a andar. Então, perceba que a força é uma grandeza vetorial. Você precisa não só da intensidade de uma força, mas da direção e sentido. Tá? Para poder você conseguir resolver uma questão. Então, está aqui, ó, força é uma grandeza vetorial.
Mas a gente não precisa se assustar com isso. Porque mesmo que você não soubesse de nada disso que eu estou falando, o que você olhar para cá? Você fala, olha, eu nem sei o que é força, mas eu sei o que é um vetor. Então, o professor me deu um vetor. Esse vetor tem quantas coordenadas? 2. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar esse meu vetor. Eu vou desenhar no R2 ou no R3? No R2, porque só tem 2 coordenadas, vou desenhar no R2. Então, eu venho aqui, faço o plano cartesiano, marco em X 10, vamos dizer que 10 é bem aqui, 10. Marco em Y 10 raiz de 3, então já vai ser um pouquinho maior, vamos dizer que é aqui. 10 raiz de 3. Marco meu ponto ia sair mais ou menos bem aqui. Esse ponto já é o meu vetor? Não, para ser vetor eu tenho que sair da origem e chegar nesse ponto. Então, venho aqui, ó, saindo da origem, chegando nesse ponto, eu tenho agora o meu vetor força. Pronto. A primeira coisa que ele pede é a intensidade do meu vetor, intensidade da minha força. Toda vez que você ouvir essa expressão intensidade ou magnitude, o que ele está pedindo é a norma. Tá? O que ele está pedindo é o tamanho do seu vetor. Então, anote isso. Toda vez que ele pedir a intensidade ou a magnitude de um vetor, seja vetor velocidade, aceleração, força, o que ele está te pedindo é a norma desse vetor. O nome só mudou porque tem uma aplicação física por trás, mas a ideia ainda é a mesma. Eu quero calcular a norma. Lá no seu ensino médio, você já conseguia resolver uma questão dessa daqui. Como é que você faria? Você quer calcular a norma desse vetor, ou seja, o tamanho dele. Aí lá você não fazia um teorema de Pitágoras aqui? Você não fazia um triângulo retângulo? Né? Você faria bem aqui, ó. Bem aqui você já sabia que tinha um triângulo retângulo. Qual é a base desse triângulo retângulo? É 10. Qual é a altura do triângulo retângulo? 10 raiz de 3. Aí você aplicava o teorema de Pitágoras e você achava aí o módulo da sua força. Só que aqui você está em cálculo 2, você não precisa mais fazer o triângulo retângulo, não. Olha, o professor me deu o vetor, ele quer a intensidade dessa força. Eu já sei que intensidade é norma. E norma eu já sei que é a distância da origem até esse ponto. Eu já sei calcular a distância entre 2 pontos, eu já sei fazer tudo isso. Então, eu vou aplicar a fórmula da distância. Então, venho aqui, ó, norma de F, norma do meu vetor F, vai ser igual a raiz quadrada de 10 ao quadrado, mais, agora a segunda coordenada, que é 10 raiz de 3 ao quadrado. E eu vou fazer essa conta. Ah, professor, mas se eu fizesse o teorema de Pitágoras, estaria certo? Sim, essa é a mesma coisa. Você chegar no mesmo resultado. Aí tá, 10 ao quadrado é 100. Aqui vai ficar raiz de 100. Mais, aqui, gente, vai ficar 10 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado, tá? Que é aquela propriedade aqui das potências. Tá? Aqui vai ficar 100, de novo, vezes raiz de 3 ao quadrado é 3. Coloco o 3 aqui. Aqui eu vou ter 100 mais 300, vai dar 400. Então, isso aqui vai dar 400. 400 tem raiz exata. Quanto é? 20. Ó, como agora eu estou com uma aplicação física, é força, né? Então, a unidade de força é Newton. Então, a magnitude dessa força é 20 newtons. E pronto. Conseguimos aqui chegar no resultado. Muito bem. Só que ele não pede só a intensidade da força. Ele pede também, ele quer saber qual é o ângulo formado aqui, ó, da minha força com o eixo x positivo. Qual é esse ângulo aqui? Bom, aqui, gente, aqui, como eu falei, você poderia resolver toda essa questão só com o ensino médio. Só que, para fazer norma, eu não quis usar ensino médio, quis usar cálculo 2 mesmo. Para o ângulo, eu vou usar ensino médio. Mas por quê? Não fique triste comigo. Porque a gente ainda não viu como é que você calcula ângulo, por exemplo, entre vetores. Mas a gente vai ver. Acho que na próxima aula a gente já vai ver. Então, na próxima aula, você vai voltar para essa questão. Você vai falar, não vou usar triângulo retângulo aqui, não. Eu vou usar o que o professor me ensinou, o ângulo entre vetores.
Mas, por enquanto, a gente vai usar o triângulo mesmo, né? Já que eu ainda não ensinei essa parte. Então, ele quer saber quanto vale esse ângulo θ aqui. É isso que ele quer. Bom, se você fizesse o triângulo das forças, ou seja, eu vou pegar esse triângulo retângulo, eu vou desenhar ele de novo bem aqui, ó. Desenhar ele bem aqui. Vocês já me disseram que a base dele é 10. A altura dele é 10 raiz de 3. A hipotenusa, a gente acabou de descobrir que é 20. Então, coloco aqui 20. E eu tenho esse ângulo aqui para descobrir. Como é que eu descubro? Olha, eu tenho um triângulo retângulo. Então, posso usar seno, cosseno, tangente, o que eu quiser. Vou usar o seno. Não, melhor, vou usar cosseno. Então, aqui, ó, eu faço cosseno de θ. Cosseno de θ é igual a cateto adjacente, que é 10, dividido pela hipotenusa, que é 20. Ou seja, eu descubro, deixa eu fazer aqui mais forte, cosseno de θ é igual a cateto adjacente, que é 10, sobre hipotenusa, que é 20. Simplifico, eu descubro que o cosseno de θ é meio. Qual é o ângulo do primeiro quadrante? Qual é o ângulo cujo cosseno dele é meio? 60 graus. Só que vocês não vão falar 60 graus. Vocês vão falar o quê? Aqui no projeto de cálculo 2. Vocês vão falar em radiano. Então, quantos radianos? Π sobre 3. Muito bem. Então, aqui, ó, o θ é igual a π sobre 3 radianos. Tá? Então, esse daqui é o ângulo formado da minha força com o eixo X positivo. E se vocês já tiveram o curso de Física 1, ainda vão ter, vocês vão perceber que vocês vão usar muito isso daqui, gente. Essas questões assim, para você descobrir. Só que agora você já consegue até resolver uma questão dessa no R3, né? Agora que você já sabe como é que funciona vetores também no R3. Bom, então é isso. Vamos continuar o nosso conteúdo. Vamos partir para a segunda... Vamos aqui para a nossa segunda parte da aula, onde eu vou falar um pouquinho sobre operações com vetores. Aqui, gente, eu só vou relembrar algumas coisas, vou até usar o slide mesmo, até porque vocês também, como eu já falei, muita coisa que vocês já viram, né? Por exemplo, a primeira operação com vetores que você vê lá no ensino médio é a soma, né? A primeira operação. Então, ó, por exemplo, como é que você soma dois vetores? Se você tem aqui, ó, o vetor U e você tem aqui, ó, o vetor V. Como é que você faz para somar U mais V? Você posiciona o vetor V no final do vetor U, e aí o vetor V mais U vai ser o ponto inicial até o ponto final. Vocês lembram disso? Né? Então, assim que somam vetores. Tem uma outra regra para somar vetores. Qual é a regra? Regra do paralelogramo. Né? Então, pela regra do paralelogramo, ó, você pega aqui dois vetores U e V, você une o início deles, depois você só faz aqui a projeção dos vetores, e essa diagonal aqui do paralelogramo seria a sua soma U mais V. Isso eu vou fazer aqui no quadro, até porque eu quero fazer uma observação com vocês. Vou fazer aqui no quadro só essa daí. Vou usar aqui o terceiro quadro. Porque eu vou fazer um detalhe que eu vou precisar mais tarde. Olha só, gente, isso aqui é só uma observação que eu estou fazendo. Vamos aqui para o quadro direto. Digamos que eu tenho aqui um vetor U e digamos que eu tenho aqui um vetor V. Então, o que eu estou falando? Está aprendendo como é que você faz algumas operações com esses vetores. A primeira é a soma de dois vetores. Então, você tem duas formas de fazer. A primeira, você pega aqui o vetor U e você vai posicionar o vetor V, ó, o início dele no final do vetor U. Então, você posicionaria o vetor V aqui. E depois, quem seria o vetor soma? Seria o ponto inicial até o ponto final. Então, isso daqui é o seu vetor U mais V. Se fossem três vetores, você faria o mesmo esquema, e o ponto inicial até o ponto final seria a soma dos três. Agora, uma outra forma de você fazer essa soma é fazendo o seguinte: eu vou unir o ponto inicial desses dois vetores.
Então, venho e faço aqui, ó, vetor U, e bem aqui eu vou unir com o meu vetor V. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou projetar esse meu vetor V para cá. Aí eu vou fazer essa projeção aqui, um tracejado, ó, assim. E eu vou também projetar o meu vetor U para cá. Também, ó, uma linha assim. Com isso, eu vou formar um paralelogramo, como vocês estão vendo. Então, quem seria a minha soma dos dois vetores? Seria essa diagonal bem aqui, ó, gente. Daqui para cá. Isso aqui seria U mais V. Até aqui tudo bem, né? Agora, ó, eu vou apagar essa diagonal. Vou apagar aqui. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Gente, eu quero saber o seguinte, ó. Você já viu essa diagonal aqui. Essa diagonal seria o vetor U mais V. Agora eu te pergunto, e essa diagonal bem aqui, ó? E esse vetor daqui para cá? Quem seria esse vetor daqui para cá? Vocês conseguiram me dizer quem era? Que tem a ver com o vetor U e o meu vetor V. Seria o V menos U? Quase. Mas também é a mesma direção e sentido. Na verdade, esse daqui é o vetor U menos V. Por quê? Porque, olha só, essa daqui não é a projeção do meu vetor U, essa bem aqui, ó. Então, vamos posicionar ele bem aqui, ó. Vetor U. Esse daqui é o meu vetor V. Quem seria o meu vetor menos V? Não seria uma coisa assim? Só que para o outro lado? Pois é. Então, ó, esse daqui é o vetor U mais menos V. É esse vetor aqui. Se fosse o sentido contrário, aí poderia ser o V menos U. Mas também, de qualquer forma, a resposta estaria no caminho onde eu queria, né? Então, ó, essa diagonalzinha menor aqui, desse meu paralelogramo, seria o meu vetor U menos V. Todo mundo entende esse raciocínio aqui? Muito bem, porque a gente vai usar mais tarde esse raciocínio aqui. Saber que esse vetor daqui para cá é o meu vetor U menos V. Ou, se eu mudasse o sentido, se eu colocasse daqui para cá, como o colega de vocês respondeu muito bem, o vetor já seria o vetor V menos U. E tanto faz para mim, na verdade. Quando eu for trabalhar, vou trabalhar tanto com esse ou com V menos U, os dois iam servir para o propósito que eu vou querer mais tarde. Muito bem, então vamos voltar para cá. Já usei minha observação. Agora, olha só. Isso que vocês estão vendo é como adiciona vetores em questões assim visuais, né? Se eu te dou dois vetores assim, no desenho mesmo, e você quer fazer a adição deles, você vai desenhar eles. Mas, quando está trabalhando com coordenadas, fica muito mais fácil de você adicionar vetores, você fazer a soma deles. Então, vamos aqui para o slide, rapidamente. Olha só, se você tem dois vetores U e V, isso tridimensionais mesmo, tem x, y e z, e você quer somar esses dois vetores, o vetor soma nada mais é do que a soma de cada coordenada. Exatamente como a gente fazia na primeira aula do Rn, quando você tem dois elementos do R3 e você quer somar esses elementos, o que a gente fazia? A gente somava em cada coordenada. Ou seja, se eu te dou dois vetores, pode ser no R2, pode ser no R3, pode ser no R4, e eu peço para você fazer a soma desses dois vetores, você não precisa, se você não quiser, nem desenhar. Basta você somar em cada coordenada e você já vai ter o resultado que eu pedi para você. Claro que isso daqui, gente, essa soma, você encontra a demonstração dela, você pode até usar semelhança de triângulos. Até no nosso material, nas notas de aula, se você for ler ele direitinho lá do início ao fim, tem uma demonstraçãozinha. Mas aqui não, a gente só vai mesmo usar o resultado. Então, você quer somar vetores, você vai somar em cada coordenada. Vetor também, ó, você pode multiplicar por um escalar, que é a mesma coisa que a gente já viu também. Então, se você tem um vetor V e você multiplica esse vetor V por um escalar alfa, o que você está fazendo? Você vai pegar esse escalar alfa e multiplicar em cada coordenada. Ou seja, se você tem um vetor U e você multiplica ele por um escalar 2, por exemplo,
você vai multiplicar por 2 em cada coordenada. No final, o que vai acontecer com o tamanho desse vetor? O que vocês acham? Você vai duplicar o seu vetor. Então, quando você multiplica um vetor por um escalar, por exemplo, escalar 2, você está duplicando o tamanho do seu vetor, né? Então, a multiplicação por escalar, ela também vai alterar ali o tamanho do seu vetor. E por último, uma última definição aqui dessa parte, é a definição de versor. Tá? O que é um versor, gente, de um vetor? O versor de um vetor não nulo é o vetor unitário que tem a mesma direção e sentido de um vetor. Como assim? Vamos aqui para o quadro. Vamos entender o que é essa parte de versor. Ó, digamos que você tem um vetor aqui, você está no plano cartesiano. Aí você tem um vetor que vai daqui para cá. Por exemplo, vetor U. Você tem aqui o seu vetor U. Digamos que você calculou a norma desse vetor U, e a norma do seu vetor U deu igual a 2, quando você calculou. Eu te pergunto, esse vetor U, ele é unitário? Não, não, porque a norma dele deu 2. Para ser unitário, a norma dele tem que ser 1. Mas, se eu quisesse pegar um outro vetor com a mesma direção, o mesmo sentido desse vetor aqui, só que com tamanho igual a 1, o que eu poderia fazer? Eu poderia pensar, olha, se esse vetor U aqui é 2, a norma dele, mas eu queria que a norma fosse igual a 1, basta eu pegar um vetor que fosse a metade dele. Concorda comigo? Então, se eu fizesse bem aqui um vetor que vai dar origem até mais ou menos a metade desse vetor aqui, então eu obtive um vetor, só que agora a norma desse vetor é a norma igual a 1. Ou seja, esse meu novo vetor aqui, ele é unitário. Agora eu te pergunto, esse vetor aqui é o mesmo vetor desse? O que vocês acham? Posso dizer que esse vetor é o mesmo desse daqui? Bom, eles têm a mesma direção? Tem. Eles têm o mesmo sentido? Eles têm o mesmo tamanho? Não. Então, eles não são o mesmo vetor. Porém, eu posso dizer que esse vetorzinho aqui azul, ele é o versor desse meu vetor U. Por que é o versor? O que significa versor? Porque ele é um vetor que tem a mesma direção desse daqui, o mesmo sentido desse daqui, só que a norma dele agora é unitária. Estão entendendo? Por que é importante eu saber versor? Porque depende da minha aplicação, muitas vezes é interessante, depende da aplicação física. Por exemplo, eu tenho um vetor, sei lá, um vetor normal, uma fronteira, uma coisa assim. Tenho um vetor, a norma dele é uma norma lá 30, 50. Só que às vezes eu posso substituir esse meu vetor por um outro vetor que tem a mesma direção, o mesmo sentido, só que é um vetor com a norma unitária. O fato da norma ser unitária, ela simplifica algumas contas para a gente. E muitas vezes, depende do problema físico ou do problema da engenharia, mesmo se eu substituir um vetor por um outro, mas desde que tenha a mesma direção e sentido, eu não vou alterar, digamos, eu vou chegar onde eu quero. Só que agora eu vou estar simplificando meus cálculos. Então, muitas vezes é interessante, ao invés de você trabalhar com o seu vetor original, você trabalhar com o versor dele. Agora, como é que você calcula um versor de um vetor? Você vai dizer, professor, é muito fácil. É só dividir por 2. Nesse caso, é só dividir por 2. Nesse caso. Né? Mas, em outros casos, como é que você faz, né, para achar o versor de um vetor? Primeiro, ó, quando eu me referir a versor, eu posso usar essa outra notação. Ó. Posso usar U com circunflexo, o chapeuzinho. Esse chapeuzinho, estou falando que é um versor do meu vetor U. Como é que você acha um versor de um vetor? Basta você pegar aqui, ó. Se você quer achar o versor do seu vetor U, basta você pegar o próprio vetor U e dividir pela norma. Então, você pega o seu vetor U e divide pela norma. Tanto que nesse caso aqui, eu não disse que a norma do meu vetor U era 2. Aí o que eu falei para vocês? Se eu quero pegar um versor dele, basta dividir por 2. Só que como é que você divide por 2?
né, um vetor, por exemplo, se esse vetor U ele tivesse coordenadas A e B, mas eu dissesse que a norma dele é 2, o que eu teria que fazer? Eu teria que dividir esse vetor por 2, ou seja, eu teria que multiplicar esse vetor pelo meio. Só que o que é pegar um vetor e multiplicar por meio? É você pegar cada coordenada e dividir por meio. Isso aqui, gente, isso aqui não é novidade para a gente, tá? Isso aqui é o que a gente fez na primeira aula. Você está pegando uma coordenada, um elemento do R2, do R3, e multiplicando por um escalar. Nesse caso, o meu escalar é meio. Então, é como se eu estivesse pegando cada coordenada e dividido por 2. É isso que eu estou fazendo. Então, sempre que você tem um vetor U e você quer achar o versor dele, basta você pegar o seu vetor U e dividir pela norma de U. Isso vai dar sempre certo. Como é que eu sei disso? Basta você fazer a norma. Coloca a norma aqui, ó. Joga a norma do versor. Ficaria a norma desse vetor sobre a norma desse mesmo vetor. Simplifica, vai dar sempre igual a 1. Isso seria uma demonstração bem rápida. Mas a fórmula mesmo é essa daqui. Vamos resolver algumas questões. Eu vou fazer aqui no quadro uma questão para vocês. Ó, por exemplo, só fazer um exemplo aqui. Digamos que você tem esse vetor aqui, ó, esse vetor U. Esse meu vetor U é o vetor 4 e 3. Tá? Digamos que eu tenho esse vetor U aqui, o vetor 4 e 3. E eu peço para você, gente, calcule o versor desse meu vetor aqui. O versor. O que você ia fazer? A primeira coisa que você ia fazer é calcular a norma desse vetor. Porque pode ser que a norma dele já seja igual a 1. Então, ele já seria o próprio versor dele. Mas na hora que você for calcular a norma dele, ó, norma de U igual raiz quadrada a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar 16 mais 9, vai dar 25. Raiz de 25 é 5. Então eu te pergunto, esse vetor ele já é unitário? Não. Mas eu queria o versor dele. O que eu faço para achar o versor dele? Basta eu pegar, para eu achar o versor dele, eu vou pegar o próprio vetor U e dividir pela norma do meu vetor U. Professor, como é que eu faço isso? Vamos com calma. Quem é o meu vetor U? Não é esse vetor aqui? 4, 3? Então eu venho e coloco 4, 3. Então eu estou pegando esse vetor e dividindo pela norma dele. Mas quem é a norma dele? É 5. Mas como assim? O que é isso já? Eu estou pegando um vetor dividido por um número? Posso fazer isso? Posso. Isso aqui é a multiplicação por escalar. Então eu vou pegar cada coordenada e dividir por esse meu escalar. Nesse caso vai ficar 4 dividido para 5, 3 dividido para 5. Então, esse daqui é o versor desse vetor. Tá? Então, na verdade, se você fosse fazer aqui, ó, se fosse fazer o desenho dele, você ia marcar 4 em x, 1, 2, 3, 4. Você ia marcar 3 em y, 1, 2, 3. Você ia marcar aqui o seu ponto. Isso aqui ainda não é o vetor, você tem que fazer da origem até ele. Esse é o seu vetor U. E você sabe que a norma dele, o comprimento dele, vale 5. Mas você quer o versor dele. Então, eu ia ter que marcar esse vetor aqui, ó. 4 quintos, que é 0,8, e 3 quintos em y, que é 0,6. Então, 4,8 seria mais ou menos por aqui, 0,6 seria mais ou menos por aqui. No final, eu ia chegar nesse pontinho bem aqui, ó. E quem seria o versor? Saindo da origem e chegando nesse ponto. Então, nesse caso aqui, esse aqui seria o versor desse meu vetor aqui, U. Claro que, mais uma vez, eu não fui tão rigoroso com as medidas, né? Mas a ideia é que justamente esse pedacinho aqui fosse 1/5 do meu vetor, já que a norma do meu vetor é 5. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tudo bem. Opa, temos uma pergunta. Galera, você pode vir aqui no microfone, ó. Está aqui, ó, pertinho já, que a sua dúvida pode ser muito importante para todo mundo que está aqui. Aí, Gabriel, tu diz o teu nome, tá? Diz teu nome e o teu curso. Bom dia, meu nome é Gabriel Xavier, de Engenharia Sanitária e Ambiental. Bem. Um vetor unitário, ele sempre sai da origem?
se um vetor unitário sempre sai da origem? Olha, Gabriel, boa pergunta, tá? E, na verdade, a definição de vetor unitário, assim, a gente não amarra a definição à posição dele, na verdade. Então, vetor unitário é qualquer vetor que tem norma 1. Qualquer vetor que tem norma 1. Então, por exemplo, esse mesmo vetor aqui, ó, se eu quisesse, eu poderia posicionar ele para cá, desde que eu mantenha direção, sentido e comprimento. Os pontos iam mudar, mas ainda assim ia ser o mesmo vetor, e ia ser unitário. Então, para ser unitário, não precisa sair da origem. Mas é porque toda vez que a gente está falando de vetor aqui, para simplificar as coisas, a gente sempre está colocando eles como saindo da origem. Mas só por uma questão de simplificação, uma questão de notação. Mas a gente poderia, se quisesse, trabalhar na forma mais geral possível, considerando pontos aleatórios aqui, pontos gerais no plano cartesiano. Mas ainda assim, para simplificar, a gente usa eles como saindo da origem. Mas não, assim, a rigor, vetor unitário, basta que a norma seja 1. E para o comprimento C1, ele pode não sair da origem quando saindo de qualquer outro lugar. Agora, quando eu te pergunto assim, qual é o versor do número, provavelmente a tua resposta para mim vai ser uma resposta dessa daqui, que só tem uma coordenada. Né? Mas por quê? Porque o meu vetor que eu te dei já tem só uma coordenada saindo da origem. Então perceba que nesse caso aqui fica muito mais fácil as contas do que se eu colocasse esse vetor numa outra posição e te pedisse o versor dele. No final, se eu fizesse isso, provavelmente o que você teria que fazer? Considerar ele aqui saindo da origem para poder chegar aqui. E depois talvez posicionar ele lá. Entendeu? Então isso aqui é só uma questão de simplificação. Mas não tem uma obrigação de ele sempre sair da origem. Mas a gente sempre vai estar fazendo isso aqui por uma questão de convenção e simplificação. Tudo bem? Valeu, Gabriel. Palmas para o Gabriel, gente, pela pergunta dele. O Gabriel pensou assim, vai que o professor na hora da prova peça um vetor ali no quarto octante do R3, ele quer que eu deixe lá mesmo, mas é isso mesmo. Mas não vou fazer isso, tá? Não se preocupe. Então vamos lá, gente. Vamos para a última parte da aula de hoje. A gente vai falar sobre produto interno. Eu acho que esse daqui é a maior novidade para vocês, essa parte de produto interno. Porém, gente, ela é bem simples. Eu vou te dar a definição de produto interno. A definição. Note bem, olha o nome. Produto. Produto. Esquece o segundo nome por enquanto. Produto. Então, o que eu vou definir agora é uma forma de você calcular o produto entre dois vetores. Aí você vai dizer, professor, mas o senhor disse que não existe o produto, a multiplicação entre dois vetores. Não, não é isso que eu disse. Eu disse que na hora que você vai multiplicar dois vetores, você não multiplica do jeito tradicional que você está acostumado. Ao invés disso, existem alguns produtos de vetores que a gente vai definir aqui. A primeira forma de você multiplicar vetores é a forma que eu vou mostrar agora, o produto interno. Então, isso que eu vou mostrar para vocês aqui é só uma definição. Eu poderia definir isso de várias formas, mas eu vou definir dessa forma aqui, porque ela vai ser útil para a gente. Então, vamos lá. O que é produto interno? Olha só. Digamos que você tem dois vetores, você tem o vetor U e você tem o vetor V. E eu peço para você calcular o produto interno entre eles. Como é que você calcula o produto interno? Primeiro, a notação vai ser isso daqui, ó. Eu vou colocar U pontinho V. Esse pontinho aqui é o mesmo pontinho que você usa na multiplicação. Professor, posso usar então o xzinho, o xzinho V? Não, porque o xzinho já é outra notação para outra coisa, tá? Então, se eu estou falando de produto interno, você vai usar esse pontinho aqui de notação. Como é que você calcula o produto interno entre os vetores U e V? Olha lá, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a primeira coordenada de U e multiplicar com a primeira coordenada de V. Tá aqui, ó, você vai fazer x1 vezes x2. Depois eu vou somar com a segunda coordenada de U vezes a segunda de V. Tá aqui, y1 vezes y2. Por último, eu vou somar com a terceira coordenada de U vezes a de V. z1 vezes z2. Só isso. Isso é o produto interno. Então, se eu te der dois vetores e pedir para você o produto interno, você vai fazer exatamente isso aqui que eu coloquei para vocês. Tudo bem? Então, vamos resolver aqui dois exercícios, pelo menos, rapidamente, do produto interno. Aí vamos ver como é que funciona esse negócio de produto interno. Parece
que essa definição está totalmente solta, mas isso não é verdade. Ela vai ser muito útil para a gente nos próximos assuntos. Mas, por enquanto, a gente está tratando ela só como uma definição mesmo. E você poderia definir ela de um produto de várias formas, né? Deixa eu colocar aqui logo o exercício 1. Então, ó, no exercício 1, eu tenho o vetor U, que é o vetor 2, menos 1 e 0. E eu tenho o vetor V. O meu vetor V é o vetor 1, 2 e 3. E ele pede para eu calcular o produto interno. Então, vamos lá, gente, vamos fazer essa conta aqui. Ele te dá dois vetores e ele pede produto interno. O que você faz? Primeiro você vai colocar aqui o símbolo. Então, você vai fazer, olha, eu estou fazendo o produto interno V. Como é que você calcula o produto interno? Você vai pegar a primeira coordenada de U, que é 2, e multiplicar com a primeira coordenada de V, que é 1. Vai ficar 2 vezes 1. Vem aqui, ó. 2 vezes 1. Aí, mais, não é uma vírgula, é mais. Você vai pegar aqui a segunda coordenada, menos 1 vezes 2. Como aqui vai ficar mais com menos, vou colocar em parênteses, ó. Menos 1 vezes 2. Mais, agora eu vou olhar para a terceira coordenada, 0 vezes 3. Aí eu venho aqui, ó, 0 vezes 3. E agora eu vou fazer essa conta aqui. 0 vezes 3 vai dar 0. Então, isso aqui já vai sumir. Então, aqui não vou nem colocar mais. Aqui, 2 vezes 1 é 2. Menos 1 vezes 2 é menos 2. Então, aqui vai ficar 2 menos 2. Vou colocar aqui embaixo. 2 menos 2. 2 menos 2 é 0. Então, quanto deu o produto interno de U com V? Deu 0. Interessante, né? Mas o vetor U era um vetor nulo? Não. Para ser vetor nulo tem que ser tudo 0. O vetor V também não era nulo. Por que será que o produto entre eles, o produto interno deu 0? Se eles nem eram vetores nulos. Será que tem algum significado ser 0? Sim, tem significado. Mas a gente vai ver depois. Mas produto interno, vocês entenderam como é? Como é o raciocínio aqui? É só isso, gente. É só isso. Nesse caso, eu pergunto para vocês, olha, quando a gente somava dois vetores, o resultado era um vetor. Sim ou não? Sim. Quando você pegava um vetor e multiplicava por um escalar, o resultado era um vetor. Sim ou não? Sim também. Aqui, no produto interno, quando eu faço produto interno de dois vetores, isso me dá um vetor? Sim ou não? Não. Se você reparar, quando você faz produto interno entre dois vetores, o resultado não é um vetor. É o quê? É um escalar. Por isso que o nome produto interno também pode ser colocado como produto escalar. Então, ó, produto interno e produto escalar é a mesma coisa, tá, gente? Então, se eu pedir, faça produto escalar de dois vetores, o que eu estou pedindo é que você faça esse tipo de conta aqui. E no final você já vai ver que vai te dar um número, né? E esse número aí a gente vai interpretar ele de outras formas, mas isso nos próximos capítulos. Vamos ver logo o segundo exercício. Vamos lá para o slide. Ó, U é igual a seno θ, ele nem me disse quem é o θ, mas não tem problema. Aí ele pede para eu fazer o produto interno de U com ele mesmo. Então, vamos fazer. Então, olha só, qual é o exercício? Ele me dá só um vetor e ele quer que eu faça o produto interno desse vetor com o próprio vetor. Com o mesmo vetor. Ou seja, ele quer que eu faça o produto interno disso com isso mesmo. Mas é possível fazer isso? É. Eu vou aplicar o raciocínio. Ó. Isso aqui vai ser... Eu vou pegar a primeira coordenada de U, que é seno, e multiplicar com a primeira coordenada de U, que é seno de novo. Então, vai ficar seno vezes seno. Mas, agora eu vou pegar a segunda coordenada desse, que é cosseno, e multiplicar pela segunda coordenada desse, que é cosseno também. Vai ficar cosseno
vezes cosseno. Ora, seno ao quadrado, não, seno vezes seno, seno ao quadrado. Então, aqui vai ficar igual a seno ao quadrado de θ, mais, aqui vai ficar cosseno ao quadrado de θ. Ele não me deu o valor de θ, mas mesmo assim eu consigo achar um resultado. Quanto vale isso aqui? 1. Nesse caso, ó, o produto interno deu igual a 1. Se eu calculasse a norma desse vetor aqui, ó, se eu calculasse a norma dele, ia ficar raiz quadrada de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado ia dar 1, raiz de 1 também ia dar 1. Então, esse vetor aqui, na verdade, também é um vetor unitário, tá? Porque a norma dele é 1 e o produto interno dele com ele mesmo também deu 1. Será que foi só coincidência? A resposta é não, também. Tá, mas essa deu a resposta dos exercícios. Alguém tem alguma pergunta sobre o produto interno? Até agora está muito fácil, né? Quando a gente entra numa coisa assim que é nova para a gente, é uma coisa fácil. Então, às vezes, a nossa maior dificuldade no que a gente já viu lá no ensino médio ou no cálculo 1, né? Mas em cálculo 2 mesmo, os assuntos eles estão bem tranquilos, bem simples. Tá, a gente já está terminando nossa aula, falta só uns 3 minutos. Então, eu só queria mostrar para vocês, para encerrar, algumas propriedades do produto interno. Então, ó, a primeira propriedade é que chama propriedade comutativa. Ou seja, se você fizer U produto interno com V, é a mesma coisa que você fizer V produto interno com U. Mesma coisa. Segunda propriedade, se você tem um produto interno aqui, ó, de U com V, e você vai multiplicar por um escalar, ó, o alfa é um escalar, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que você pegar o escalar, multiplicar só pelo vetor U, depois fazer o produto interno, ou você pegar esse escalar, multiplicar só pelo vetor V e depois fazer o produto interno. Vai dar a mesma coisa. Outra propriedade, distributiva. Se você tem 3 vetores aqui, ó, U, produto interno com V mais W, você pode distribuir esses produtos internos. Então, vai ficar U produto interno com V mais U produto interno com W. Por último, e esse aqui é um dos mais legais para mim, quando você faz U produto interno com ele mesmo, isso aqui é a mesma coisa que a norma de U ao quadrado. Sempre vai ser assim. Por isso que deu lá o mesmo resultado que eu falei. Esse eu vou só fazer aqui rapidamente, que esse eu acho mais interessante. E aí a gente encerra. Até para você nem precisar decorar isso daí. Você mesmo vai conseguir demonstrar. E não precisa decorar para a sua prova. Então vamos lá. A gente quer mostrar que quando você faz U produto interno com ele mesmo, isso é igual à norma de U ao quadrado. Então a gente vai demonstrar isso daqui agora. Para isso, vamos considerar que U é um vetor tridimensional. Então, ele tem coordenadas A, B e C. Ele tem isso daqui. Se eu fosse fazer U produto interno com ele mesmo, o que ia dar? U produto interno com ele mesmo. Eu ia ter que fazer a primeira coordenada de U, que é A, vezes a primeira desse, que é A também. Vai ficar A ao quadrado. Mais a segunda vezes a segunda desse, que é o mesmo. Vai ficar B ao quadrado. Por último, a última coordenada desse que é C, vezes a última desse que é C também. Então, C ao quadrado. Então, quando eu faço o produto interno de U com U, dá isso daqui. Guarda essa informação. Se eu fosse calcular a norma de U, como é que é a norma de U? Raiz quadrada de A ao quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Ah, professor, não deu a mesma coisa, porque aqui tem uma raiz, aqui não tem. Bem, vocês já viram como é a igualdade? É norma ao quadrado. Então, se eu jogar um quadrado aqui, ó, jogar ao quadrado, obviamente que vai sumir aqui a minha raiz. E aí sim você percebe que o de cima é igual ao de baixo. Então, toda vez que você fizer produto interno de um vetor com ele mesmo, isso é a mesma coisa que você calcular a norma desse vetor e elevar ao quadrado. Alguma pergunta? Bom, então é isso. Encerramos nossa aula. Na quarta-feira, a gente não faltem, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a reunião da SBPC, né, que é o que vai orientar vocês para a terceira avaliação para aquele trabalho. Então, por favor, a gente vai ter aula normal também, mas além da aula normal com conteúdo, a gente também vai ter uma exposição sobre a reunião da SBPC. Então, não faltem. Até quarta-feira.